E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar aí sobre um conteúdo bem importante da língua portuguesa. Na verdade, esse conteúdo, dentre todos aqueles que nós temos estudado, a questão das classes gramaticais, esse conteúdo é o que mais nós utilizamos para todas, não digo só na língua portuguesa, mas para todos os nossos discursos, sejam em qualquer situação da vida. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre o verbo. O verbo é a palavra que está em todas as nossas falas. É muito difícil que você, ao produzir alguma oração, alguma frase, alguma comunicação, você não utilize um verbo. Logicamente, nós temos aí o chamado frases nominais, que daí não teria a utilização do verbo, mas isso é com bem mínima mesmo ocorrência. O que nós temos muito é a questão da utilização do verbo. Saber como os verbos funcionam na nossa língua é importantíssimo aí, e é isso que nós vamos agora estudar. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o conceito, né? Por que essa palavra, muitas vezes, né? A questão verbal, muitas vezes as pessoas utilizam de forma inadequada, ou às vezes a questão da informalidade influencia o quê? Influencia no nosso discurso formal, né? Aquilo que deveria ter um cuidado maior aí com a questão da língua portuguesa. Nós vamos então estudar essa questão, né? O que é o verbo, né? E quais são os tipos de verbos que nós utilizamos, no caso, ação, estado e fenômeno da natureza. O que seria isso? O que seria verbo de ação, verbo de estado, verbo de fenômeno da natureza? Então vamos lá. A primeira coisa, então, que nós vamos perceber é que a palavra verbo, ela quer dizer que ela é um estado de alguma coisa, no caso, um estado de ação, um estado de estado e um estado de fenômeno da natureza. Veja que quando a professora fala estado, não tem a ver com localidade, tá? Estado, ele tem a ver com a questão do modo como se encontra. É isso, né? Então, por exemplo, a pessoa está triste, então a forma como ela se encontra, né? E esse verbo que eu utilizei, que é o está, ele me demonstra exatamente essa questão de estado emocional, por exemplo, tá? Uma sensação. Então, nós temos esses verbos que nos auxiliam a fazer esse tipo de comunicação. Então, aqui a professora colocou, né, os verbos de ação. Ele correu no parque, né? Então, essa palavra correu aqui, quando eu pronuncio, eu imediatamente eu faço aqui no meu imaginário, né? Embora a professora tenha colocado aqui a questão da figura, mas no meu imaginário eu imagino exatamente essa questão de alguém fazendo essa ação. Então, essa palavra em si, né, ela já tem ali a questão mesmo de ser uma ação, um movimento necessário que a pessoa precisa fazer para que isso possa ser executado. Então, a execução dela precisa de um movimento. Agora, quando eu falo ele estava triste, né? Então, é esse verbo aqui, o estava, nele mesmo, né? Se nós formos tentar fazer um imaginário desse verbo, se eu falo só estava, ele não traz aqui nenhuma significação, né? Ele não traz aqui nenhuma imagem. Você vai falar assim, como que eu vou exemplificar pela imagem o verbo estar? Ele não tem uma imagem dele mesmo, diferente do correr, que você já imagina, diferente do amar, que você já imagina. Agora, o estar não. O estar, ele precisa de uma outra palavrinha para que ele possa ter ali uma função. Tá? Então, isso é verbo de estado. Na verdade, a função dele é só fazer essa ligação entre uma palavra e outra. E o fenômeno da natureza, como o próprio nome já diz, o fenômeno da natureza, o fenômeno meteorológico, né? Tanto faz aí utilizar esses dois
nomes, você tem exatamente alguma questão aí relacionada à natureza, né? Ah, choveu, ventou. Então, nesse caso aí, o próprio verbo, a própria palavra, ela já determina que isso tem a ver com algum fenômeno natural. Então, aqui no caso, a professora colocou o trovejou, né? A palavra, ela já traz em si mesmo um significado. Tanto a ação quanto o fenômeno da natureza, elas têm um significado próprio, esse imaginário que a professora faz, o balãozinho, né? Como se eu fosse desenhar aqui na minha imagem. Já a palavra de estado, ou seja, o verbo de estado, ele não tem essa função. Então, vamos ver como isso funciona. A primeira coisa, né, que a professora colocou, a questão do conceito, né? Então, o verbo, conceito mais geral, amplo que nós temos de verbo, que é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. Mas ele também é a palavra que indica pessoa, número, modo, tempo. Então, tudo isso não é somente o que indica ação, estado e fenômeno natural. Mas, por exemplo, o verbo, através do verbo, por causa da sua desinência, da forma como ele termina, eu consigo imaginar ali a qual pessoa ele está se referindo. Em que tempo ele está? Isso é fascinante na língua portuguesa. Muita gente acha que é difícil fazer essa conjugação porque os verbos modificam muito, mas é porque não houve um estudo adequado. Quando nós estudamos principalmente essa parte da desinência do verbo, você entende por que só aquela parte que nós vamos estudar daqui a pouco, sobre a questão de pessoa, só pode ser para aquela pessoa. Então, isso não modifica, é o tempo todo igual. Então, em geral, é porque nós muitas vezes temos medo dessa questão da conjugação, porque parece que modifica muito. Então, nesse caso, nós vamos fazer esse estudo aí para facilitar um pouco mais essa questão da nossa vida com o verbo. Aqui a professora colocou então, né, quais são as características então desse verbo? A professora colocou: eu viajei de avião ontem, então no caso aqui o viajei, né? Embora já tenha aqui o advérbio ontem, mas quando você fala viajei, ele dá o sentido aqui de ser o quê? No tempo passado. Então nesse caso aqui, o viajei, ele tem essa característica e além de dar uma ação, você imagina essa ação acontecendo, você tem uma questão de ser relacionado ao tempo passado. Além do que, ele está dizendo que ele se liga à primeira pessoa. Então, olha quanta informação que eu tenho num verbo. Eu tenho a questão de ligar-se à primeira pessoa, de essa pessoa ser primeira pessoa do singular, nós estudamos isso já no pronome, né? Então, ele é primeira pessoa do singular, ele está no passado, e ele ainda indica certeza dessa ação. Tudo isso numa palavrinha só. É isso que o verbo ele demonstra para nós. O próximo verbo, né? O menino chorava muito. Então, nesse caso aqui, o verbo chorava muito, né? Ele também tem essa questão, indicação de da ação, você imagina essa ação acontecendo, né? E aí ele está relacionado com a terceira pessoa, ele está também me dizendo que isso é no passado, né? Então tudo isso você relaciona aqui nesse tipo de verbo, está na terceira pessoa também do singular. E aqui, ela estuda bastante. Também você imagina essa ação aqui acontecendo, né? Então, o verbo estudar, ele tem essa questão aí de estar relacionado ao tempo presente, porque estuda, né? Está fazendo aquela ação ali continuamente, não é? O presente. E ela também está relacionada ali à terceira pessoa do singular. Então, tudo isso é que nós podemos identificar nesse tipo de relação com a pessoa. Agora aqui, olha, a professora colocou o verbo estuda, a professora agora transformou aí numa questão de qualidade. Se ela estuda bastante, é porque ela é estudiosa. Então, nesse caso, agora o verbo estudar, ele deu aí uma característica para essa pessoa. E o verbo que eu coloquei nessa oração para fazer essa questão, né, de ligação é o verbo ser. Então, o verbo ser está fazendo essa questão aí de ligar o sujeito, que é o ela, que é de quem eu estou falando, a esse adjetivo. Agora, o menino lá, ele chorou, era a ação. Aqui a professora está dizendo que ele está triste. Então, nesse caso,
o verbo está indicando aí essa questão de emoção, de sentimento. Por isso que é verbo de estado. Então, o verbo ser, aqui nesse caso, o verbo estar indica estado. E o verbo anda desanimado. Pessoal, esse anda não é no sentido de movimento, embora o verbo andar, ele também é movimento. Mas aqui no contexto quer dizer que ultimamente ele está desanimado, né? Então, ele tem aí um sentido, né, de que não é permanente, mas naquele momento, né, naquela circunstância, ele está dessa forma. Então, quem indica isso para você é exatamente esses verbos. E aqui a professora colocou, né, que são os fenômenos da natureza. Então eu coloquei aqui, nevou no sul do país. Esse nevou, verbo aqui, ele identifica exatamente isso, né? Um fenômeno natural que acontece já quando eu falo esse verbo, você já tem essa ideia aí desse acontecimento. Ventou forte no litoral, né? Então esse ventou aqui, né? No próprio significado dele você já tem essa questão de ser um fenômeno da natureza. E o chove muito na capital também, né? Você tem então essa questão desse fenômeno acontecendo. O nevou está no passado. O ventou também está no passado e o chove está indicando o quê? O tempo presente. Tudo isso nós estudamos dentro de verbo. Aqui a professora colocou, então, esses estados que a professora falou, né? Ah, que tem um estado que ele é aquilo que é permanente, ou então é aquilo que é transitório, né? Que há uma mudança, ou então que tem uma continuidade, né? Então, você pode ter esses sentidos dentro de um verbo. O permanente, transitório, mutatório, ou seja, que modifica, né, em algum momento, e o aparente, que tem ali uma questão de parece ser. Então, são esses verbos de estado, por exemplo, que nós utilizamos. Aqui, quando a professora fala em verbo de estado, você pode até decorar, tem gente que decora, né, e auxilia, mas não é necessário, porque você precisa indicar isso na interpretação da frase. Então, quando a professora decora o ser, estar, ficar, andar, continuar, parecer, permanecer, beleza, você pode decorar, isso vai te auxiliar, mas se você não fizer a interpretação na frase, pode ser que você seja levado ao erro lá quando a classificação. Então, nesse caso, ela é bonita. Então, aqui sim, né? Então, está dizendo de um estado permanente. Estou dizendo uma qualidade dela. O então, ele me deu esse sentido. Ela estava elegante, quer dizer que naquele momento. Então, isso, ele é um transitório ou mutatório ali. Ela permaneceu quieta. Então, nesse caso aqui, ela, naquele momento, né, ela estava daquela forma, não quer dizer que ela sempre está daquele jeito. Ela parecia alegre, olha aqui a questão do aparente, né? Então, nesse caso aqui, ela representava isso, se ela estava mesmo, não se sabe. Ela continua inteligente, então essa questão de ser uma coisa permanente. Ela anda nervosa, ultimamente ela tem se apresentado dessa forma. Não é o andar dela, é a emoção. Ela virou a aeromoça, né? Então essa questão de mutatório aqui, né? Então ela tem aí esse sentido de mudança, era uma coisa, agora é outra. Ela tornou-se professora também, então tem essa questão. Veja que todos esses verbos aqui, que são os verbos de ligação ou os verbos de estado, eles têm exatamente essa questão de se apresentarem nesse sentido. Aqui a professora colocou, então, indique quais palavras são verbos. Nesse caso aí a gente identifica pelo que mesmo? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Então vamos ver? A menina comeu. Olha aqui a ação acontecendo. Esse verbo indica então essa questão de ser essa ação no passado, indicado para a pessoa na terceira pessoa. Ontem choveu, ó, fenômeno da natureza. Os professores corrigiram, né? Você imagina isso acontecendo. Os alunos anotaram, também é uma ação. À noite, todos passeavam, né? A ação acontecendo. Ele nadou, a ação acontecendo.
e eles pareciam preocupados. Aqui você tem um verbo de ligação. Então é bem fácil você imaginar essa ação acontecendo e quando só tem uma questão de colocar o estado da pessoa, né, ao qual ela se encontra. Aqui a professora colocou, indique as características, né? Ação, estado ou fenômeno da natureza. A professora já foi falando qual era o verbo e eu já fui falando, né? Ação, o fenômeno da natureza, ação, ação, o ação, ação e o de ligação. O último só que era de ligação porque pareciam, é um verbo aí que denota isso daí. Então é isso, pessoal, sobre conceito de verbo, verbo de estado, verbo de ação, verbo de fenômeno da natureza. Nós temos aí essas questões, nós continuaremos na próxima aula falando aí sobre as outras questões relacionadas ao verbo. Até a próxima aula, tchau!